Ok, então dando continuidade aqui com o nosso módulo 1 de conceitos e medição, seguimos com a aula 4, ainda na temática de representação da medição. São conceitos importantes, é uma aula mais teórica, né, mas isso vai impactar nos processos quando nós avançamos nas medições, né? Então é muito importante tratarmos os detalhes da representação da medição, né? As regras de grafia das unidades e expressão dos valores das grandezas. Isso aqui é extremamente importante, porque depois de feita, realizada a medição, processados os dados, calculadas as incertezas, né, erros e mensurando e etc., nós vamos ter que relatar. E para relatar, nós temos que relatar de forma adequada e correta. Ok? Então, aí, de acordo com o SI, o mesmo documento que a gente já vem tratando na última aula, o símbolo das unidades deve ser impressos em tipo romano vertical, qualquer que seja o tipo empregado no texto onde eles aparecem. Em geral, os símbolos das unidades são escritos em letras minúsculas. Entretanto, se o nome da unidade derivar de um nome próprio, a primeira letra do nome é maiúscula, né? Então, vamos lá, o que é isso aí na prática? Então, os exemplos são metro, M minúsculo, né? O símbolo escrito metro com M minúsculo, segundo, ohm, né? Com o símbolo ômega, e Pascal, né? O P maiúsculo e o A, ok? Os símbolos são sempre grafados no singular, então isso é muito importante. O símbolo litro, ele é uma exceção. Então, a permissão do uso, como a gente já falou na aula anterior, do L maiúsculo ao invés do minúsculo, foi uma resolução no intuito de evitar confusão da letra maiúscula L com o algarismo 1. Ok? Em alguns casos, né, conforme o documento é impresso, também há uma confusão do L minúsculo com o I maiúsculo, dependendo da fonte que se utiliza quando não se segue a regra. Por isso é importantíssimo, né, seguir a regra anterior, impressões em tipo romano. Tá? As pessoas muitas vezes se esquecem disso. Além dessa regra geral, os símbolos não devem ser precedidos de pontos se não estiverem impressos no final de uma frase. Ok? Então não devemos colocar ponto ao final do símbolo. Tá? A menos, obviamente, que ele esteja no fim de uma frase, aí você tem que pontuar um parágrafo. A multiplicação deve ser expressa por espaço ou ponto. Então, o exemplo aqui, Newton, né? Newton metro, N espaço M, ou N ponto elevado, né? Não é o ponto de final de texto, M. E a divisão por uma linha horizontal, barra inclinada, sem utilizar mais de uma vez numa expressão sem parênteses, ou expoentes negativos. Ok? Então, metro por segundo, ou metro espaço segundo a menos 1, ou metro barra sobre, né, segundo. Ok? Abreviações não são permitidas para símbolos. Por exemplo, segue para segundo. Não existe isso. Né? O é segundo, né, e unidade S e ponto. Tá? De acordo com o SI também, os nomes das unidades devem ser expressos em tipo romano vertical, que são considerados como substantivos comuns. Em português, como também no inglês e francês, os nomes das unidades começam por letra minúscula, mesmo que o símbolo da unidade comece com maiúscula. Por exemplo, joule ou joule, do francês, né? J, que é a unidade em J maiúsculo. Metro, ampere, né? Que também seria do francês, inclusive há uma crase aqui nesse E, né? Mas ela é suprimida aí na literatura geral. Em francês, provavelmente,
Vocês vão ver um ampere aqui com um E com crase. Com A maiúsculo, Hertz, né? Com H maiúsculo e Z. Né? O plural, né, dessas unidades vai ser pronunciado e grafado como se pronuncia. Então, joules, né? No caso do francês, eles não pronunciam o S aqui no final. Então, joule, joule sempre. E esse S é suprimido na pronúncia, porque é da língua francesa não pronunciar o S aqui ao final. Ok? Metro, metros. Ok? No caso do Hertz, não existe isso. Né? O Hertz já é um nome que termina com Z. E assim por diante. A unidade derivada, graus Celsius, lembrando que grau para temperatura, a unidade é Kelvin, né? Mas graus Celsius é uma exceção. Ok? O simbolismo aqui do grau, um C maiúsculo, e escreve-se Celsius com o C maiúsculo. Né? Pelo fato de Celsius ser um nome próprio. Outra exceção é se o nome da unidade for impresso no início de uma frase. Aí, né, não tem jeito. A gente vai colocar o metro aqui, por exemplo, né, com M. Dificilmente isso vai ocorrer, mas ocorrendo é uma exceção. Ou utilizado em sentenças com todas as maiúsculas, todos os caracteres em maiúsculas, né, como títulos e subtítulos de textos. Ok? Muitas vezes há uma exigência de títulos e subtítulos ser tudo em caixa alta, em maiúscula, né? Por revista científica, por exemplo, ou jornais e outras revistas. Aí todo mundo sobe e fica tudo maiúsculo. Então são as exceções aceitáveis. A respectiva unidade pode ser escrita por extenso ou representada pelo seu símbolo, não sendo admitidas combinações de partes escritas por extenso com partes expressas por símbolo. Então, na língua portuguesa, quando um nome é constituído pela multiplicação de nomes, convém utilizar um hífen. Exemplo, ampere segundo. Né? Então, é ampere, hífen segundo. Ok? Quando o nome, no entanto, da unidade é justaposto ao nome de um prefixo, não há espaço nem traço entre o nome prefixo e o nome da unidade, como, por exemplo, miliampere. Ok? Então eu tenho aqui o nome da unidade justaposto ao nome de um prefixo. O prefixo mili, 10 a menos 3, ampere. Então é miliampere, tudo junto. Ok? Então são aí as regrinhas para nós relatarmos o que nós medimos, o que nós registramos. O valor numérico que irá expressar o valor da grandeza sempre precederá a unidade. Sempre deve haver um espaço entre o valor numérico e a grandeza. Então, M é espaço igual espaço 10,35 espaço a grandeza, o símbolo da grandeza. Ou T igual aqui 23,3 espaço graus Celsius, poderia ser Kelvin. Né? A única exceção para essa regra são os símbolos da unidade de grau, minuto e segundo do ângulo plano, né? Que eu tenho aqui grau, minuto e segundo. Aí não há espaço entre o valor numérico e o símbolo da unidade. Então, por exemplo, 10 graus é 10 e o grau logo junto com o número, o valor numérico. Essa é a única exceção. Só não confundir aqui com o grau Celsius. Em português, a separação decimal se dá por vírgula, sendo que entre menos 1 e mais 1, o separador sempre será precedido de um zero. Né? Então, por exemplo, menos 0,56 e nunca menos espaço vírgula 56. Em alguns resultados de algumas linguagens de programação, isso pode ocorrer. Então, deve-se formatar na hora de representar o valor num documento oficial para que isso não ocorra, porque isso vai ocorrer em algumas linguagens de programação, inclusive o uso de separador decimal como ponto. Né? Então, no
português, né, brasileiro ou luso-brasileiro, é a vírgula que separa a unidade decimal. Números com grande quantidade de algarismos só podem ser representados em classes de 3 algarismos, separados por um espaço, a fim de facilitar a leitura. As classes jamais devem ser separadas por pontos ou por vírgulas. Então, 300 mil, eu vou escrever lá, 300, posso escrever 300 espaço 000, né? E depois as frações eu separo por vírgula, né? Mas, então, não deve separar as classes por ponto ou vírgula. Quando houver somente 4 algarismos, antes ou depois de um símbolo decimal, da vírgula, é usual não se isolar um algarismo por espaço. Então, 1000, por exemplo, eu não separo o 1, dou um espaço e 3 zeros. Ok? É 1000. E fechou. Muito bem. Então, mais um pouco de teoria. Obrigado aí por acompanhar aí comigo aí esse raciocínio da representação, da forma como nós vamos relatar. E nos vemos aí na próxima aula, dando andamento no nosso curso. Por hora, obrigado.